Amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas para você, seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá que o papo é maravilhoso, muito conhecimento para entregar para você, amigão síndico, as melhores práticas, os melhores conhecimentos para você ter mais tranquilidade no dia a dia do seu condomínio. 10 anos aí, ó, entregando conteúdo para você, amigo síndico, para você, amiga síndica. Hoje eu tô muito feliz que o pessoal que vai estar conosco, né? Já vamos apresentar aqui, ó. Eu vou falar logo desse livro, ó. Temas práticos para os síndicos. Vou estar aqui com a coautora hoje. Ela que tem um projeto maravilhoso que é Alô Morador. E segue lá, @Alô Morador. Elas fazem lives aí para os moradores, né? Dando essa conscientização, ensinando. Que isso é bom demais pra gente, né? Quando a gente tem um morador consciente, a gestão flui mais ainda, né? Menos dor de cabeça. Então já fica aí, ó. Temas práticos para os síndicos. E que está representando aqui minha amiga, doutora Damasceno. Tudo bom, doutora? Como é que tá? Oi, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Diógenes? Ótimo. Tava sentindo falta de vocês, viu? Você só fica na praia, liguei pra ela. Cadê? Que honra, hein? Tô na praia. Eu falei, ei, vida boa. O projeto Alô Morador é um projeto muito importante, né, que eu faço com a Maísa, a minha colega, e que a gente direciona para os moradores de condomínio, né? Mas é óbvio que o síndico, né, o administrador, também, o contador, qualquer pessoa que possa acompanhar o nosso canal vai também adquirir o conhecimento e pode participar, pode fazer perguntas, pode trazer temas também para a gente abordar. A gente sempre tem um convidado importante, ou da área de engenharia, ou um síndico, ou contador, para agregar conhecimento, que a ideia é essa, né? E o livro também, ele tem essa temática, são temas práticos mesmo, então fala sobre prestação de contas, sobre responsabilidade do síndico, sobre síndico profissional, são vários temas relacionados ao mundo condominial, mas tragos de uma forma simples e acessível para todo mundo ler e entender o que está lendo. Que legal. Alô, morador! Temas práticos para o síndico. Inclusive, ela deu uma edição aí, vamos organizar um sorteio para quem não segue síndico e síndica, que estiver nos assistindo. Bota aí embaixo no YouTube aí, eu quero, vai lá no Instagram, fala que eu quero, que a gente vai organizar. É um livro muito bacana de ler. Tem vários, né? É bacana que tem vários coautores, cada um com uma mensagem diferente, né? Bacana. Segue lá, alô morador, e aí pede o livro lá. Tem ainda livro para vender? Tem sim. Então quem quiser comprar sua edição também, ó, temas práticos para os síndicos. É só entrar em contato comigo no meu Instagram, @rosedamaceno_adv, e mandar mensagem que eu vou responder lá. Bom, como demais. Ter acesso ao livro. E como promessa é dívida, olha aí. Eu prometi um também para o Diógenes, e hoje está aqui no seu livro, que Diógenes. Legal! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá, vou fazer a leitura aqui. Olha o tanto de colaboradores, todos experts em condomínios. Vê se dá para chegar aí, meu querido Silas. Dá um zoomzinho na capa. Já deu, já. Aí, ó. Aqui são os autores, olha, quantidade de gente aqui. São os autores aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Que maravilha, doutora Rose Damasceno tá aqui, Denise, Cláudia, Alane. Que legal. Olha aí, conhecimento só vem com uma leitura, né? Você fica vendo vídeo, é legal, mas tem que sentar para dar aquela papirada. Muito obrigado, doutora. Imagina, faz tempo dessa promessa. Bom demais. Eu fico muito orgulhoso de receber. Daqui a pouco eu vou pegar o meu autógrafo. É lógico que eu estou com uma das autoras aqui. Não vou perder essa chance de colocar na minha estante uma obra dessa daqui. E você, meu amigo, que está aí do outro lado, está assistindo a gente aqui, faz sua pergunta aí, manda mensagem para a gente, dá uma clicada lá em @condominial engenharia. Tem um postzinho escrito assim, a jornada do síndico. Digita a jornada do síndico, você vai ganhar 4 aulas gratuitas minhas, conectando esses temas junto com a doutora, que está convidada para levar uma aula do tema específico dela, que é a sucessão, né, doutora? Sucessão parental dentro dos condomínios. Sabe quando falece aquela pessoa que tem 50 anos no mesmo apartamento, você tem que cadastrar de novo, quais os impostos, taxas, como é que funciona aquilo. Tem morador que é herdeiro, mas é usufrutuário, exatamente, que não pode votar e você não sabe, tem que atualizar tudo isso. Essa parte específica vai estar na aula da doutora Rose e mais da colega dela, que está no livro também, né? Esse tema específico não está no livro. Não, eu digo, a sua colega está fazendo o livro. Sim, a Maísa sim. Esse tema ela não fala tá sobre no livro. Obras em condomínio. Olha aí. E esse tema não está no livro. Não, então. mas vai vir no próximo. Vai vir no próximo. Atualizações. E você vai encontrar lá no nosso canal, lá os insights, os detalhes dessa aula que ela vai gravar para a gente aqui. Estou convidado a participar
do método síndico gestor de patrimônio, que é um sistema de gestão patrimonial para você que é síndico. Fazer o quê, Thiago? A revolução dos condomínios. Vamos que vamos! Tá certo. Já quero convidar o pessoal aí, ó. Quem está nos assistindo, pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilha. Olha aí, tá Conhecimento é poder. Exatamente. Quer que o universo mude? Vamos compartilhar conhecimento. Acho que quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais prático vai ser o dia a dia. Vamos falar dos nossos apoiadores logo no começo para ficar mais tranquilo aí. Vamos lá, Silas, coloca aí, ó. Primeira empresa, essa aqui, ó. DSC Condominial é a maior garantidora do Brasil, pessoal. DSC Condominial está aí há mais de 30 anos ajudando o síndico a ter a gestão de qualidade dos seus condomínios. Eu sou cliente dele, então assim, é muito bacana, empresa séria, não tem aquela pegadinha no contrato e tem experiência. São mais de 3 mil condomínios garantidos no Brasil todo. Tá aí, ó, DSC Condominial. Lembrando que no rodapé do nosso vídeo do YouTube tem todos os nossos apoiadores. Isso é importantíssimo, pessoal. Pega a canetinha, anota, faz uma cotação, porque você ter uma equipe qualificada vai gerar tranquilidade para você no dia a dia. Não posso que a gente falar também agora, bota aqui, Silas, ó. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, pessoal. Cicobi DF1000 aqui, ó, é uma agência maravilhosa que atende Brasília inteira. Tem um departamento só para atender os síndicos. Ela conhece no dia a dia do condomínio, questão de obra, com taxa de juros bem acessível. E lembrando, Cicobi DF1000 agora é em Goiânia também. Se você é síndico em Goiânia, ali em Aparecida, ao redor de Goiás ali, da região de Goiânia, procure o Cicobi DF1000, que é uma agência maravilhosa aí. Ela entende o universo condominial e cada dia que passa melhora mais ainda o atendimento com o síndico. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. E vamos lá, fala da minha amiga Gabriela. Gente, uma boa administradora ajuda muito o síndico com a questão de informativos, balancete, a parte digital também. Então, assim, é um braço direito do síndico uma boa administradora. E aqui, ó, Facilite, da amiga Gabriela, tem mais de 20 e poucos anos de experiência. A Gabriela só trabalhou nesse segmento, né? Prestando serviço para condomínio. Então, tem a expertise e sabe orientar o síndico no dia a dia, na demanda, tomar a decisão. Facilite aí, ó. Essa aqui é fera. Facilite, quero mandar um abraço a todo mundo da Facilite lá. Sou cliente deles também, então trabalho maravilhoso com o pessoal lá. Vamos falar agora de seguro. Bota aí, Silas, aqui, ó. A Lisiane, da Atual Forte Corretora de Seguros. Seguro é um tema importantíssimo também, amigão síndico, porque você contratando o seguro de forma correta é uma segurança que a gente tem na gestão do condomínio e também no patrimônio do condomínio. E uma coisa que eu falo para vocês, né? Se for contratar o seguro, não contrata o telefone, não. Convide, né, esse corretor de seguros para ir e ver o condomínio, ver como é que funciona, porque não tem que ser como você copia e cola. Cada condomínio tem a sua necessidade, cada condomínio tem algo específico para você poder analisar e fazer o seguro que vai te atender. Não é o melhor, mas que vai te atender da melhor forma possível. E essa pessoa aqui, a Lisiane, é uma expert, é mais de 20 anos de mercado aí, atuando no universo condominial. Inclusive, tem uma playlist aí no nosso canal no YouTube aí, que é Seguro Condominial. Já teve várias entrevistas com a Lisiane, falando de várias coberturas também, várias participações aqui no programa, que a gente entende que é isso, é multidisciplinar. E é uma matéria importantíssima, é a questão do seguro condominial, com ela aqui, ó, a Lisiane da Atual Forte. BSB Engenharia. Deixa o Jorge falar da BSB Engenharia. Ó, a BSB Engenharia é uma empresa que eu lidero a diretoria técnica, né, composta de outros profissionais aí, Luara, Débora. Tá vendo, doutor? Eu lidero, você já é um aglomerado. Antes era sozinho, tá vendo? É porque às vezes o pessoal confunde eu, Diógenes, como uma pessoa que palestra, que escreve livro, que dá aula sobre a parte de engenharia condominial, com as tarefas da empresa, né? E são coisas distintas. Convido você a conhecer a BSB Engenharia Condominial, uma empresa especializada na engenharia condomínio. BSB não faz obras, BSB Engenharia Condominial, ela não faz obras em condomínio, ela faz suporte técnico, planejamento, orientações, fiscalização, análises e pesquisas, ela faz perícias e avaliações de condomínios. Sabe aquele problema que você tem com a construtora que nunca resolve? A gente tem estratégia para resolver para você. Sabe aquela comunicação do condomínio, necessidade de obra que você não consegue colocar na mesa e você fica carregando aquele peso nas costas porque não tem a narrativa certa de levar para a Assembleia? Então nós somos a única empresa que faz um sistema completo de gestão de patrimônio em virtude da proteção do síndico e da proteção do condomínio. Apresenta tudo em Assembleia e a gente registra para você tudo que você faz de melhor lá. Tá bom? Segue aí, @Condominial Engenharia, e tem o Instagram da BSB também. Mas no Condominial Engenharia você fala comigo, eu mando com carinho especial para eles.
A prestação de serviço local é aqui em Brasília, né? Distrito Federal geral, Brasília, Anápolis, Goiânia. E a parte online é para o Brasil inteiro. Fala comigo lá, @Condomínio Engenharia. Isso aí, vamos lá, já quero mandar um abraço pro pessoal da Leonline, seja muito bem-vindo, a Leonline está nos apoiando agora também no Intenso Condominial, essa empresa que vem crescendo cada dia mais na portaria remota. Eu particularmente sou cliente deles, gostei muito lá do serviço, do atendimento, da tecnologia, né? Eu estava meio receoso, mas eu entrei no condomínio, já estava instalado lá a portaria e está sendo uma experiência muito maravilhosa. Então convido vocês aí, vou deixar no rodapé do vídeo o telefone do nosso amigo lá do... acho que é o André, se eu não me engano, da Leonline, para poder fazer uma cotação. Vou deixar aqui o Ivan, desculpa, Ivan da Leonline, vai estar no rodapé do vídeo. Pega o contato dele aí, Leonline, essa empresa é fera, portaria remota, é uma alternativa aí para redução de custo e a gente também já está implantando a tecnologia nos condomínios, né? Que inclusive tem uma pergunta hoje falando sobre isso, que é muito interessante, né? Do dia a dia da rotina do condomínio. Então, muito bem-vindo, Leonline, vida longa para nós aqui, prosperidade para vocês e para a gente aqui também e para você, amigão síndico, um fornecedor de qualidade no dia a dia. Leonline, vamos falar de uma coisa importante também agora, que é o nosso Síndico Expo. Falei certo, moleque, ó. Depois de 10 anos, falei certo. Síndico Expo Brasília, dia 16 de agosto. Nosso encontro marcado, gente. Esse evento tá revolucionando o universo condominial no Brasil inteiro. Não é só em Brasília, não. Vai ter Porto Alegre, vai ter Brasília, vai ter São Paulo, vai ter BH, já teve BH, se eu não me engano. Então, assim, tá rodando o Brasil todo. O Síndico Expo é um evento maravilhoso, amiga Ana Paula. Então é o seguinte, Silas, roda um vídeo aí pra galera conhecer um pouquinho mais desse evento. Síndicos de Brasília. Nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no IPCA Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no IPCA Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. E aí, galera, gostou? Então chegou o momento de você fazer a sua inscrição, hein? No rodapé do vídeo tem o link do Simpla, faça a inscrição. Até olha, tem mais de 500 inscritos. Não perca tempo, porque lá não vai caber tanto síndico não, mas dá um jeitinho lá. A gente bota a galera todo junto, porque tá na hora de a gente se unir, se fortalecer, um dia de muito confraternização, adquirir conhecimento, nos acolher e aprender um com os outros, amigão síndico. E vamos que vamos então pro nosso plantão! Tira dúvida hoje, muito feliz também a doutora aqui, que vai nos ajudar na questão do direito, né? Tá preparada, doutora, para as polêmicas? Vamos lá, né? Condomínio a gente nunca tá preparado. É do jeito que vem, doutor. Chegou, mata no peito e de voleio. Todo dia vem coisa nova. Todo dia tem coisa nova. Ó, então vamos lá. Primeira pergunta do meu amigo Antônio. Ele fala assim, o título é Os Fazeres do Síndico. Ui. Eita, o que será que o síndico tem que fazer? Vamos lá, ó. Sou síndico e morador no condomínio. Não temos porteiro, zelador e outros funcionários. Apenas eu e o conselho. Gostaria de saber se síndico tem obrigação de codificar controle de portão, de veículos e receber encomenda. Olha só. E aí, doutora? Gente. O síndico é obrigado a receber encomenda, codificar controle e outras cositas a mais? Olha, as obrigações do síndico, ele está relacionado no Código Civil, né? 1348, salvo engano. Um capítulo inteiro ali, né? E também na Convenção do Condomínio, geralmente tem um capítulo destinado às obrigações do síndico. E eu sou capaz de apostar que não tem lá codificar controle e nem receber encomendas, né? O síndico, no geral, ele tem uma obrigação de gerir o condomínio, né? Então, ele tem uma obrigação administrativa, ele tem uma obrigação de representar o condomínio, tanto extrajudicialmente como judicialmente. Ele é a pessoa que responde pelo condomínio. Decodificar controle, receber encomendas, são tarefas do dia a dia. É operacional. Operacional. Né? E que não é uma obrigação legal do síndico. Né? Então, assim, se você hoje vive nesse dilema de que é um condomínio pequeno, não tem outros empregados, né? As pessoas não querem arcar com o custo de um empregado para fazer esse serviço, né? Eu entendo que você precisa levar essa situação para a Assembleia. Primeiro, porque você não é obrigado a fazer esse tipo de tarefa. Você pode regulamentar, por exemplo, o recebimento de encomendas, trazer isso no regimento interno, qual é o procedimento que cada morador é obrigado a descer para receber a sua encomenda, a sua entrega do iFood ou algo do tipo.
E com relação a controles, você pode terceirizar esse serviço especificamente, não precisa necessariamente contratar um profissional para estar ali em tempo integral no condomínio, né? Mas você pode, é uma demanda que você pode ter um profissional que você contrata esporadicamente para resolver essas questões. Leva isso para a Assembleia, leva o custo que isso vai ter para o condomínio e deixa claro que não é uma função sua. Agora, sim, as pessoas elas vão muito no hábito, né, Diógenes? Muito se você no hábito, vai no costume, né? Acostumou desde o início a fazer esse tipo de tarefa como síndico, vai ser muito difícil agora você conseguir se desvincular disso. Mas não é obrigação legal sua fazer isso. Assim, eu tenho condomínios pequenos que eu mesmo codifico, porque o fluxo é pequeno. Sim. E é prático codificar também, né? A gente botou uma centralzinha lá. Mas assim, como você falou, tem que ver a demanda, contrata uma empresa ou cobra, por exemplo. Agenda. Eu já tenho outro condomínio que é pequeno, que agora, ontem mesmo aconteceu isso. Cobra do proprietário, assim, né? Eu achei uma tag, eu falei assim, como ela é mais complicada, mais complexa, tem que botar vários códigos para poder codificar. Eu falei, a pessoa cobra um X para vir aqui, se quiser codificar. Exatamente. Ela vende também. Onde dá para me facilitar, beleza, eu não vejo que é problema nenhum, vou lá e faço, né? Agora, a questão que a gente já falamos aqui em outros programas, cara, encomenda é de responsabilidade do proprietário. Exatamente. Ele que tem que ir lá receber. Eu até aconselho, não receba, porque tu pode receber, pode estragar, pode dar um monte de problema. E ainda mais hoje tem a mania, hoje muito entregador, sabe o que faz? Fala que entregou e não entregou. Aí vira uma confusão, entendeu? Então assim, o conselho que eu dou todos os condomínios que eu trabalho responsabilidade de quem? Do morador. Aí eu tava falando da Lineline porque eu tô num condomínio que tem essa experiência. Tem um armário inteligente, cara, é bem legal. Muito bacana. Então a pessoa entra, aperta lá, bota a encomenda, gera um código para a pessoa vai lá, tira, então fica mais prático, não precisa ter aquela pessoa presente para receber, né? É o Smart Locker, né? Muito bacana, tô gostando dessa experiência. Inteligente isso daí, e assim, o cotidiano do condomínio, ele tem premissas de minha casa, né? Ou seja, minha realidade, meu perfil, como que eu gosto, como que eu quero. Mas sobre essa questão do síndico, o síndico, você precisa entender o seguinte, você está lá para administrar, e você nunca vai administrar sem protocolos, sem controle, sem formato, e nem sozinho. Se você não formar um time, uma coalizão, uma base inteligente que compreenda as necessidades e te ajuda a resolver, não vai dar certo. Eu acho que a principal função do síndico, já que vem mostrando para a gente aí, que o síndico é cada dia mais considerado como um gestor. Ele não é operacional, ele não é administrativo, ele é gestor. Gerência é diferente do administrativo. A gerência ele é chefe do administrativo. Os pequenos, acaba que você não tem isso. Aí botar a mão na massa. Então, mas botar a mão na massa. Eu concordo plenamente. E quando é um condomínio pequeno, você bota mais mão na massa, né? Você bota mais mão na massa. E normalmente tem o quê? Tem menos verba administrativa. Exatamente. Porque normalmente o síndico leva para a Assembleia sem verba administrativa. Ele acha que ele é o super-herói, que ele vai dar conta de tudo, sem protocolo. Então, mesmo seu condomínio sendo pequeno, você pode ter ali as 3 melhores empresas que trabalham com codificação de controle, você pode ter um contratinho taxado, você joga a taxa para o morador, faz a ordem de serviço, a pessoa vem agendado com o morador, configura o controle, tudo bem. Ou você quer uma outra solução mais approach, né? Aqueles condomínios de 18 unidades, 24 unidades, 30 unidades, 40 unidades, que seja. Se o síndico tem um horário que ele deixa pré-comentado com os moradores que ele estará sempre lá, configurar um controle não vai ser uma dificuldade. O que ele não pode deixar fazer, síndico, é que você tenha a obrigação de ir lá configurar o controle sobre todos, sempre e amém. Porque quando você traz esse papel, você tem que entender o seguinte, que é você está permitindo que te tratem assim, porque você não comunica como deveria ser. Então, mesmo que você faça isso como cortesia ou à disposição, porque o condomínio é menor, você tem que deixar claro na Assembleia que essa função sua você está fazendo para colaborar com o condomínio. Né? E que caso haja muito problema, nós devemos contratar e ter um protocolo para fazer isso. E aí tem um agendamento ali, a empresa vai lá, configura, o morador paga a taxa, né? Que é conveniente, porque não tem que ficar o síndico. O síndico não está aqui, não está lá. Não, tem um contrato com a empresa. Quer configurar? Manda mensagem aqui e eles configuram. Porque assim, eu acho que na situação dele aqui, entendeu? Aquele cara que é morador que quer na hora, né? Exatamente. Não existe, porque mesmo se for esperar o síndico ou esperar a empresa, vai ter que ter uma espera. O cara não vai estar em prontidão ali, algo tem que ser agendado, né? Tem que ser organizado para que plenamente, concordo plenamente com você. Aquela premissa que a gente falou em outros programas, né? O síndico tem que estar disponível e não à disposição. Tá? À disposição é o garçom que te serve na mesa, porque ele sabe que você está na mesa, é o momento da refeição, ele chega ali. Se você passar o dia todo no restaurante, ele não vai ficar à disposição. Por isso tem uma taxa de 10%, né? Por isso que ele cobra, né? Seu síndico tem que estar disponível e não à sua disposição. Quando a sua necessidade pessoal torna
é de obrigar o síndico a estar à sua disposição, aí você tem que fazer um contrato de trabalho especial com ele, é diferente. E meu dever é alertar, né? Então vamos lá. Se você que é síndico, ou mesmo que você não receba, né? Mas no seu condomínio tem um serviço de portaria que recebe encomendas, que depois distribui para as unidades. Muito cuidado com intimações judiciais, viu? Muito cuidado. Porque já vi casos em que o porteiro recebe, dá o recebido, então o correio leva a informação para o processo, só que a unidade nunca pega essa encomenda ou a portaria nunca tem o cuidado de entregar a encomenda, a pessoa perde um prazo para contestação, por exemplo, numa ação judicial. Isso. Quem vai responder pela dívida depois é o condomínio. É o condomínio. Vai responder por ter feito causou um dano, a pessoa perdeu o prazo e em decorrência disso ter tido um dano, às vezes até uma revelia num processo. Exatamente. Então, tem um detalhe que os advogados analisam o processo, eu não sabia disso, eu venho aprendendo com eles, que é a qualidade do direito, né? Ele fala, de 0 a 100 o direito é 70%, mas se perder o prazo é 100% por outra parte. Acabou. Então você tem que ter a noção de orientar sobre essas comunicações. Chegou a notificação, o que está orientado ali para o seu porteiro? Receber ou não receber? Porque se ele receber em nome do condomínio... aí o condomínio tem que ter um protocolo de entrega. Eu mesmo passei por isso. Passei por isso. Vamos lá. Casos reais. A sorte, sim, que a gente estava em obra no condomínio, aí trocou um telhado, causou infiltração dentro do apartamento da pessoa e eu havia comunicado, vamos resolver. As pessoas passaram por chuva para resolver. Aí o morador, não, impaciente, o que fez? Acionou a justiça. Não, mas para mim foi tranquilo, porque eu já tinha conversado que ia haver a resolução da situação, né? Que a gente mandou até fazer isso com toda a empresa. Aí beleza, passou o tempo. Chega só a intimação para mim, o advogado comunicando que tinha a obrigação de fazer. Você não tinha respondido. Quando a gente foi ver, o zelador pegou a intimação e não passou para frente. Um caso que foi para mim, não entregou para mim, ficou lá. Exatamente. Aí jogou lá, teve audiência, aí depois o maluco ficou até bravo comigo. Mas você não teve nem coragem na audiência, foi mal, não tá sabendo de nada, velho. Só que assim, para nós foi uma situação tranquila, porque a gente já estava ciente e já estava conversado com ele que ia haver a resolução do problema. Eu até falei, não entendi porque você foi à justiça, porque já estava conversado e de qualquer jeito o condomínio tem a obrigação de fazer. Mas imagina se fosse outra situação, né? Isso é muito complicado, viu? Muito complicado. Então, assim, primeiro tem um protocolo bem definido no condomínio de recebimento, né, dessas correspondências. Caso o condômino ele não resida ou não se encontre no condomínio, a orientação é devolva a intimação para o correio. Porque ao devolver, o correio vai trazer a mensagem de que ele não foi encontrado e a obrigação da parte contrária é buscar um outro endereço que ele possa ser citado. E tira a responsabilidade do condomínio. Então, gente, importante. Eu falo isso direto para Balança Técnica. Sempre nos programas que tem oportunidade eu falo, cuidado com encomenda. Porque eu já vi muito problema assim, eu vou pegar pro fulano de tal, depois vira confusão. Exatamente. Não recebeu não sei o que tal. Eu um dia até falei com um grupo de maluco, falei, gente, eu já falei para vocês, não recebe. Porque você recebeu, você é responsável. Seu nome tá ali, você é responsável. E outra coisa importante, dá uma dica aqui para quem é porteiro, cuidado com volumes mais altos de encomenda. Porque eu já tive situação de o cara pegar lá 10 volumes, aí o cara assinar. Quando vê, só tinha 8. Eram 2 celulares iPhone, a empresa teve que pagar. Então, não tenha pressa na hora de receber. O cara tá ali para isso. Espera um pouquinho, confira aqui e tal. Porque é o seu serviço, né? E aí, se você fizer de qualquer jeito, é um risco que você corre de você reembolsar do seu bolso, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. A gente sabe que com a pandemia deu um boom nessa questão das entregas, né? Venda virtual. Né? Então, assim, que a gente tenha bastante cautela e cuidado com isso. Reformei muita guarita, viu, meu amigo? Aí. Por conta disso. E tem que reformar em síndico. Deixa eu te contar. Estou passando por uma troca de síndicos lá no condomínio onde eu tenho a minha sala. E o síndico não ouvia isso, tá? O síndico chegou agora, o Michel que esteve aqui com a gente. Michel, o síndico profissional. Tem um de síndicos para síndico, programa com ele, muito bacana. Exatamente. Então procura aí, de síndico para síndico, síndico Michel. Muito bom. Michel Pereira? Não lembro, mas tá de síndico para Michel Oliveira. Uma coisa assim, um abraço para você, Michel. Primeira coisa que ele viu, quando ele chegou na portaria do condomínio, a gente estava passando e estavam os funcionários conversando, se apresentando ali. Eu falei para ele, você já viu a condição de trabalho desse pessoal? Não tem nem filtro para tomar água. Nem água, doutor. Complicado. Aí, meu amigo, não tem jeito. Vê a portaria do seu condomínio aí, se tem água, se o ambiente é confortável, se a cadeira que o trabalhador está sentado tem uma norma de ergonometria, o NR17. Vê se o banheiro tem salubridade, né?
porque tudo isso está com você. E não é porque dos costumes, dos primórdios, até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, não tem essa música? Você não pode ficar repetindo tacitamente. Sabe por quê? Está a doutora aqui para me ajudar. Você entrou na gestão, a partir daquele momento, o que você não disse, você absorve. Exatamente. E o que você se pronuncia sobre corrigir, já sai da tua conta. Então nós temos dentro da jornada do síndico, entra lá, @Condominial Engenharia, na jornada do síndico, eu dou uma dica fantástica para você fazer um auto de vistoria, uma autoanálise do teu condomínio, de acordo com o que você assiste aqui no programa, quando você recebe. Né? E na metodologia eu dou o pulo do gato para você sair de síndico orgânico e profissional em 60 dias. Antes de ser candidato, você vai saber escolher qual condomínio que você quer trabalhar. Excelente, hein? Vamos que vamos! 10 anos de condomínio. Vale ou não vale essa dica aí? Escolher antes de entrar. O conhecimento é muito válido, né? Conhecimento é poder. Manda um abraço para o nosso professor Hélio Couto. Física quântica, amigão síndico, ressonância harmônica, vai transformar a sua vida. Vamos que vamos, né? Aí. Eu falo, né? Saber, inteligência é saber sair de um problema. Sabedoria é não entrar nele. Entendeu aí? Vai por mim, foi 10 anos, ó. Foi muito tapinha na bundinha. Entendeu aí, né? Por isso que eu não me ponho em uma situação de risco. Vamos lá. Essa é a ideia. Lembrando, manda essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Agora, vamos lá, o meu amigo Luiz Antônio. Ih, lá vem. Já vem. Essa aqui é interessante. Aí, vamos lá. Prepara. O título é Antena Coletiva. Ixi. Isso aqui é só vai ser bem aquelas abandonadas que ninguém usa, que tá lá só para dar manutenção no telhado. Em nosso condomínio existe uma antena coletiva que apenas um condomínio usa e somente um ponto do seu apartamento. Podemos desligar essa antena, já que somente uma pessoa usufrui, doutora? Eita, Jesus. Corta a antena coletiva, doutora! Eu vou responder essa advogada, hein? Se tiver errado, você me corrige. Não pode se não tiver passado em assembleia. Mas também, se ela não tiver registrado em assembleia, pode. Mas que doideira. Mas tiver no descritivo do imóvel. Porque geralmente essas antenas elas já vêm, né? Já está embutido. Já está no descritivo do imóvel. Então, embora hoje ninguém utilize, já utilizou. Uma pessoa usa aqui, ó. Uma pessoa usa. Então, assim, ela tá lá, ela foi oferecida, né? Vamos dizer assim, no descritivo do imóvel. Não pode cortar ou simplesmente desligar sem anuência de assembleia. E mesmo que a assembleia vote nesse sentido, a pessoa que é beneficiada por essa antena, ela pode questionar isso depois judicialmente. Porque quando ela comprou já estava ali. Exatamente. Serviço, né? Então tinha o serviço e não é porque os outros não usam que ela não pode usar, vamos dizer assim. Agora, o Código Civil e normalmente as próprias convenções, elas já trazem o dispositivo no sentido de quem utiliza de uma área comum com exclusividade, que essa pessoa arque com as despesas de manutenção de forma exclusiva. Então, assim, se o uso hoje é exclusivo... Não, mas porque os outros não querem usar, né? Exatamente, porque os outros não querem, ainda tem isso. Tá lá. Que não quer. Aí... uma questão que o próprio condomínio ele pode discutir. Eu estou falando assim, que existe opções de você discutir isso em assembleia. De repente, trazer isso para a assembleia, para que esse condomínio ele possa gerir esses custos sem que todo mundo tenha que arcar com ele, é uma opção para discussão. Mas desligar não pode. Sem anuência de assembleia, então, de jeito nenhum. Então, o quórum? Qual o quórum? Pois é, depende de onde está essa... advogado depende. Está no descritivo do imóvel, muitas vezes isso está na própria convenção. Eu vou colaborar com depende da E aí, se está na convenção, você precisa retirar esse serviço, vai ser uma alteração de convenção até, dependendo da situação. Está no patrimônio do condomínio? A antena foi colocada uma coisa polêmica, né? Foi levada para a assembleia. Segunda coisa que você tem que olhar aí, essa antena coletiva, te causa algum prejuízo de manutenção? Tem uma despesa para ela? Você tem previsão de manutenção dela? Se tem alguém discutindo é porque provavelmente tem. Ela gera algum risco para o condomínio em matéria de conectar o SPDA, de fazer a manutenção constante? Como são muito antigas, ela está fixada corretamente? Existe uma margem de risco? Todos esses detalhes você vai entrar como uma ferramenta de gestão para o síndico. Por isso que está lá no livro, né? Usando a engenharia como uma ferramenta de gestão. Por quê? Da engenharia, se gera um risco,
você tem que tomar providência imediata ou você tem que levar para a Assembleia de ó, diante disso, disso e disso, eu voto, coloco em votação para ser retirado. Você tem argumentos para discutir, Você tem argumentos, né? para discutir. Agora, só porque você quer, não. Só tirar do sovaco. Vou tirar um negócio. Eu não sei, porque assim, mágico, não existe, eu né, acho que é meio doutor? complicado, porque é um serviço que está lá à disposição, é porque não funciona. Muitas vezes dá problema. E gera despesa. E muitas vezes não é porque muitas vezes o problema está dentro do apartamento. Quantas e quantas vezes o cara faz a medição, até na chegada tá ok. Aí o cara pega um carro, bota para um lado, bota para outro, não resolve, aí fica essa pessoal acha que tudo eu tem não vida uso. eterna, não eu tem. moro em apartamento quase 10 anos, eu nunca usei. Porque eu sei que é problema. Você bota lá, um dia funciona, outro dia não funciona, aí gera aquele desgaste. Tem manutenção para tudo, cara. Pode ser o sistema mais simples que você tem. Vamos para o sistema simples. Rota de fuga. Rota de fuga é um sistema mais simples e é o mais obrigatório de você manter a regularidade, que é a entrada e saída do condomínio. Plaquinha, sinalização, porta de entrada e saída. Funciona? Funciona. Tem despesa? Tem. Mas justificado atende interesse comum, que é a grande questão, né, que a doutora está falando. Se não atende o interesse comum e foi aprovado na Assembleia, ele vai votar e justificar por que não atende, qual que é o sistema mais moderno, o que vai substituir aquilo, e você vai conseguir mudar isso no teu condomínio. Mas a questão que acontece, Jorge, para meu entendimento, meu interessante ponto de vista, eu não sou advogado aí, eu entendo que é porque como é algo que já está como fosse um bem do condomínio, vamos dizer assim, está na área comum. Sim. Eu entendo que seria alteração de área comum, não Também. ter aquilo. Mas né? a adequação é necessária. E aí é o que eu estou falando. Se você tem um laudo de engenharia que demonstra que aquele item específico ele está causando algum prejuízo Risco, né? ou algum risco, você tem argumentos, inclusive, para fazer essa alteração. Exatamente. Com um fundamento mais apropriado. Porque, a depender do caso, isso vai implicar alteração de convenção, isso vai implicar em alteração de área comum. Então, levar para a Assembleia, e eu sempre aconselho a observar o quórum mais alto, né? De 2 terços. Porque aí, garantido, né? Garantido, porque aí não tem discussão. É alteração de área comum. Não, mas é 2 terços. É alteração de convenção, mas é 2 terços. E o edital ele tem que prever muito adequadamente, né, o que vai ser deliberado, o que vai ser votado, inclusive que vai ser observado um quórum qualificado para isso, para depois não ter discussão. Porque se você traz um quórum qualificado na Assembleia, mas você não trouxe no edital que precisava de um quórum qualificado para a Assembleia, até isso pode gerar uma nulidade futura. Porque sempre tem uma pessoa que pode ter uma brecha e lá ficar zangado com a decisão. Igual, para mim, nesse caso, o próprio morador pode entrar contra, né? É automático? Não, né? Mas ele vai ter argumentos para discutir. Verdade. Então, assim, o ideal é que você tire todas as margens de argumento. E se chegar lá, não atingir quórum, hoje a gente tem a figura da Assembleia Permanente. Aí, ó, por isso que eu falei, conhecimento é poder. Temas práticos para o síndico. Leia, isso aqui é muito conhecimento. A gente vai saber lidar no dia a dia. Outra coisa importante, aproveitar que a doutora está aqui, gente, tem uma assessoria jurídica. Você não pode ter direto. Tem uma situação que é atípica, você vê que é complicado, chama a assessoria para te orientar. Isso é um investimento que você faz na paz. Na sua paz de espírito. Eu sempre falo assim, que convocar a Assembleia não é simplesmente lançar um edital, né? Tem todo um serviço preparatório antes. E principalmente quando você tem temas sensíveis para discutir. Então você vai pensar na elaboração do edital, você vai pensar no prazo que está estabelecido na convenção para esse edital ser publicado, você vai pensar a forma de envio, se atende o que a convenção diz e o que a lei determina. Você vai pensar, quem é que está apto para votar, já trazer essa relação com antecedência, verificar o que pode dar errado, quem tem procuração, quem não tem, solicitar procuração com antecedência. Tudo isso torna a Assembleia mais tranquila. Tem morador, né, que é usufrutuário, né? Como a gente estava falando, não pode votar. Eu tive um caso desse aqui com a moradora mais complicada. A obra dela, sem documentação nenhuma, para ela era a obra perfeita. A obra do condomínio com a documentação completa era a pior obra que tinha. No final das contas, ela era usufrutuária, o apartamento era dos filhos, a mãe não deixou para ela e ela fazia e tocava o terror. Como a síndica já era nossa aluna, já entendeu ali, eu falei assim, deixa eu ver qual é o vínculo jurídico dela. Aí puxou a certidão de ônus do imóvel, ela é usufrutuária. Na convenção ela não podia nem votar. Quem tinha que votar seriam os filhos. E ela não tinha uma boa relação, né, com os filhos para votar. Então tudo que ela votou e foi contra ali na Assembleia caiu por terra. Foi desconsiderado. São os piores imóveis para você cobrar taxa condominial. Exatamente. Viu? E aí, sobre a antena, Thiago, só para complementar, nós vamos deixar que eu vou trazer para você um caso especial lá no Instagram. Dessa semana para outra vai ter uma perícia sobre antena também. Legal. Só que agora é aquela antena mais problemática da vida do síndico. A antena de sinal de celular sobre o prédio. Aquele contrato que tem fundo de reserva social, fundo de reserva de comércio, que tem que seguir todo o protocolo da Anatel. Depois que você coloca uma antena daquela no seu prédio, eu vou dizer só o caso que eu tenho. Tem 6 anos que eles não aceitaram renovar o contrato e estão com a antena lá até hoje.
Depois de 6 anos vai ter a primeira perícia contra a Americel, que é a Claro, né? Para retirar do prédio. Detalhe, o prédio está interditado tem 1 ano, nem o proprietário pode alugar nem morar. Nossa. É complicado. Guarda aí que a gente vai contar isso aqui no canal. Sim. Então vamos aqui, ó. Essa aqui é muito boa, achei muito legal, interessantíssima essa aqui. Que vai dar muita pano pra manga, doutor. Como é que você veio aqui? Lá vem as tretas dele aí. Dona Elvira. Tá igual o biquíni muito ostensivo. obrigado pela pergunta. Gente, é 10 anos, eu já vi cada coisa. Tem de tudo, né? Tem ó, mais de 1000 programas, 1000 vídeos aí pra você aprender, experienciar a vida condominial. Já, lembrando, convido você, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, isso ajuda bastante a gente a entregar mais e mais conteúdo. Vamos lá então. Preparado, doutora? Faz Vamos aí, lá, ó, aqui, ó, porque o trem é cabuloso aqui, ó. Vamos lá, ó. O título é A Lei para o Uso do Dinheiro do Prédio, doutor. Eita. Olha lá. Eita. A síndica do prédio, senhoras 70 mais, Eita. que sofreu amputação devido ao atropelamento. Aposentada, pensionista, não usuária de internet, que com 2 filhos adquiriu uma cadeira de rodas Eita. especial, que foi paga com dinheiro do condomínio. Eita. Não houve reunião dos moradores, sequer foram avisados. Tudo foi feito na calada da noite. E é o que tudo indica, a compra foi feita pela internet, foi decidida entre o administrador e 3 conselheiros e a síndica. Isso pode ser considerado desvio de finalidade? Proprietários e locatários indignados com tanta desfaçatez, mas sem saber o que fazer. Aí ela fala, poderia me orientar como agir como administrador, síndico e conselho? A desculpa deles é que a cadeira é para o prédio. Prédio sem elevador, antigo, com baixa arrecadação, inúmeras fissuras, rachaduras, sem AVCB, com ratos no telhado e precisando de inúmeros reparos. E aí, doutora? Polêmica! Essa aqui eu quero ver. Quero Por você onde ficar a em gente cima começa? do muro. Por onde a gente começa Vamos nesse caso? pra né? onde? Vamos pra onde? Bom, vamos lá. Primeiro, existe sim um desvio, né, de finalidade aí. Dinheiro é do condomínio. Mas não tem que ter a cadeira? Quem que tem que ter a cadeira? Ah, o condomínio tem que ter uma cadeira de deficiente, sim, não tem, Jorge? Não é assim, não. É, Você eu tá falei, me eu vou botar complicando aqui, fogueira. ó. Vamos lá. Que O cadeira? condomínio tem que garantir a Acessibilidade, é acessibilidade ao diferente. morador nos termos da Lei Federal e da NBR 9050, que não é estática, se moderniza todos os dias. As pessoas acham, doutora, que as cadeiras de direito e engenharia ela é aquilo e aquilo vai a vida inteira. Não. Essas duas ciências, assim como a medicina, elas trabalham para atender os anseios sociais do momento. E elas não têm a mesma Eu não velocidade. estou te entendendo. Eu porque vou te dizer que a atualização é importante. A engenharia é precisa, exata. É. Não tem como você ficar acima De do muro. acordo com a Tem que ter necessidade a do cadeira ou não? momento. É de acordo com a necessidade do momento. Olha, pode coletivamente comprar a cadeira para atender os moradores? De fato, de direito. Mas tem que ser decidido em assembleia. Porque é um equipamento adquirido. Assim como você tem que fazer o inventário quando você assume o condomínio, da cadeira, da mesa, do freezer, do frigobar, da televisão, da cadeira de roda. Mas peraí, mas vamos lá. Se tá na norma, é uma obrigação seguir Mas não a tem norma. obrigatoriedade de cadeira de roda. Ah, entendi. É acessibilidade. Tem que ser o mais possível acessível, né? É, e como ele fala aí, o condomínio não tem elevador. elevador. Então vai subir o quê de cadeira de roda? Na escada? É, legal, né? Então vai ter que contratar alguém para também ficar puxando a pessoa e levando ali. Ou seja, a cadeira não resolve o problema A da cadeira não acessibilidade. resolve. Nem melhora a Mas situação, pode né? adquirir a cadeira? Pode, desde que seja por decisão de maioria, porque é o equipamento que vai atender. Pode ter outros idosos? Pode. E aí tem uma coisa fundamental, que eu não sou, a minha cadeira não é direito, então a doutora está aqui, a gente vai trabalhar. Ó, se for uma cadeira do condomínio, ela é para todos do condomínio que eventualmente precisem da cadeira. Exatamente. Se é um condomínio que é mais idoso, etc., pode ser sim o equipamento necessário, mas não é decisão unilateral do síndico de comprar. E ele Tá também não entendendo? vai ficar de uso É exclusivo isso. na residência do síndico, por exemplo. Exatamente. Se ela é de uso Vai do ficar na área condomínio, comum ela tem que ficar disponível. na área comum disponível para E quem tem precisar. que passar a comunicação para todo mundo. Ó, adquirimos Tá em a local, cadeira de sim, roda de acordo com mais de um pedido dos moradores para a comunidade, e caso você precise da cadeira de roda para descer o idoso para caminhar, etc. E tal, a cadeira está lá disponível, mas ela tem que ser comprada no nome do condomínio, com a exatamente. nota do condomínio, com imposto para o condomínio, à disposição dos condôminos.
Aí nesse não caso... é para exercer a função de síndico, entendeu? Nesse caso, assim, o grande problema, né, eu entendo que o maior problema, no caso, é que foi adquirido, no caso, para proveito na ocasião da síndica, né? Isso. E sem que houvesse essa comunicação prévia em assembleia, essa votação, essa deliberação. Síndica, eu acho que a grande questão é se tem que ter ou não. Porque, beleza, a fatalidade foi com ela, pode ser com outra pessoa, né? Sim, poderia ter sido com outra pessoa, mas mesmo sendo com outra pessoa, isso teria que ser trago para a assembleia. Porque se você, por exemplo, eu sou obrigado por lei a adequar meu condomínio para as normas de acessibilidade. Quando você vai fazer qualquer obra para resolver o problema da acessibilidade, você não leva para a assembleia? Na grande maioria das vezes, a não ser que seja um valor pequeno, que a convenção autorize o conselho, né, dar o aval, ou que seja um gasto que o síndico esteja dentro da sua provisão. O judiciário entende também que 10% da receita mensal, se não abater em outras obrigações legais, ainda é razoável para uma situação emergencial, para uma acessibilidade. E mesmo sendo uma questão emergencial, depois você precisa comunicar. Não, porque assim, né? eu acho que a lei ampara ele, está fazendo o que está na lei, então é uma obrigação. Mas a cadeira não. A gente falou de acessibilidade. A cadeira não. A gente falou de obrigação do síndico é manter o imóvel ali, né? Tem um detalhe aí que ele falou, você viu? Que não tem combate a incêndio, tá cheio de rato no condomínio. Exatamente. Então, será que essa era a prioridade? Existem outros fatores que precisam ser resolvidos e que a verba do condomínio precisa ser destinada adequadamente. Né? Então, assim, se ela foi levada em votação e todo mundo concordou em comprar a cadeira porque ia resolver aquele problema de acessibilidade ali de forma temporária, né, pelo menos, ok, não tem problema nenhum. Mas se não houve, inicialmente você tem que cobrar esclarecimento das partes gestoras envolvidas no caso, né? E aí não é um questionamento oral, né? E nem lá no WhatsApp fazendo confusão com os demais vizinhos no grupo do condomínio. Isso nem acontece. Isso não acontece. O famoso bafafá, né? Aquele que tira mais a paz do que aquela obra necessária de ser feita e não resolve nada. Faz uma notificação formal, né? Direciona tanto para o conselho como para o síndico, como para o administrador. Solicita que seja marcada uma assembleia para que eles prestem conta dessa situação específica. E já trazendo no edital a possibilidade de votar um eventual ressarcimento. Sim. Então, se, por exemplo, na Assembleia, a maioria dos condôminos entenderem que foi feito de forma indevida, eles mesmos ali já podem resolver de que o síndico vai ressarcir esse valor, que o conselho vai ressarcir esse valor, sem ser necessário levar para o judiciário. Mas vamos supor que o síndico não convoque essa Assembleia. Então, você e um quarto dos condôminos podem convocar essa Assembleia e trazer essa pauta no edital. E esse caso, inclusive, pode ser causa de destituição do síndico. Então, assim, se vocês entenderem que, de fato, houve uma má administração, houve uma ilegalidade no ato praticado pela gestão do condomínio, vocês podem também convocar uma assembleia com um quarto de condôminos e aí tem que trazer especificamente no edital que é para deliberação e votação de destituição do síndico. Isso pode acontecer depois prestação de contas, reprova a prestação de contas e ajuiza uma demanda para requerer esse valor. Mas isso, gente, pode ser resolvido também em assembleia de forma mais tranquila, né? Traz essa informação, delibera, vota, ali mesmo já vota o ressarcimento. Eu sou muito a favor de resolver as questões de forma mais administrativa. E é mais barato, né? Mais barato para todo mundo. Né? Quero novamente, então, síndico, nos ajuda aí, se inscreva no canal, curta, deixa comentário. Quero mandar um abraço novo pro pessoal da Lean Line, tá chegando conosco aí. Lean Line, essa aí é portaria remota, essa é fera, hein? Boa demais, no Brasil todo. Essa matéria é uma matéria interessante, tá aqui no grupo do nosso amigo Diógenes, Engenharia Condominial. Depois manda um direct para ele que você vai participar do grupo mais bacana do Brasil. Eu vi uma postagem lá e eu falei assim, cara, até quando os políticos vão intrometer em condomínio? Ô político, vai ouvir o síndico, vai ouvir os moradores, vai intrometer não. Eu vi uma matéria que me assustou, porque eu falei, cara, não entendi. Seguinte, né, nosso amigo Boulos lá de São Paulo fala o seguinte, né? A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou no último dia 28 um projeto de lei que obriga síndicos a fornecerem mensalmente, mediante balancetes detalhados com informações sobre receitas, despesas, pagamentos, inadimplência e provisões. Sabe que eu não entendi? Porque já é assim, já é feito assim. Mas isso é típico do Boulos, ele só faz. Pelo menos eu não sei se é o Boulos, mas dá na capa o Boulos não, aqui, então, né? Mas eu falei assim, cara, já tem obrigação bobagem, de prestar contas. Não, olha só, gente, o político vai mexer com outra coisa, gente. Vai conhecer o mercado. Já é assim.
Eu, quando eu vi a matéria, eu falei, peraí, o que é isso aqui? Eu acho que o jeito de aparecer sem ter feito nada, não, em cima das costas dos outros. Tanta coisa para resolver no âmbito público, por que você vai se meter numa relação privada? Não é? Né? Porque Agora, condomínio é uma relação, até então, privada, né? A não ser que seja isso é parte da nossa metodologia. A gente ensina, o Tiago fala isso aqui faz 10 anos. É muito mais saudável para você que é síndico emitir a prestação de conta mensal. Na verdade, a administradora já presta de quanto tem, quanto não tem, quanto abatou, etc. O que a gente colocou na nossa metodologia diferencial é que sempre que o síndico tiver essas comunicações, ele passa diretamente para o morador, independente da administradora. Ele fala com o morador, ele manda o e-mail das despesas e receitas do mês e eu coloco uma dicasinha para ele mandar no e-mail, que é, pega para você, gratuita essa dica. Você tem algum assunto para resolver com a administração? Do horário X a Y, estamos atendendo você. Você se torna imparável, ninguém dá conta desse síndico, uma vez por semana ele está lá 3, 4 horas atendendo, disponível aqui, ó, vamos conversar, prestação de conta está aqui, você tem uma sugestão, tem uma pauta, você tem um problema. Tem alguma dúvida, tem uma dúvida. Quando você faz isso uma vez por semana, você organiza a semana inteira, é uma maravilha para você, a sua régua de qualidade. É verdade. Aí o cara vem fazer uma besteira dessa aí, de uma coisa que já acontece, você vê que é claramente um oportunismo. Com o oportunismo, meu amigo, o mundo condominial está muito mais avançado que o seu congresso aí, ó. Isso que eu falo. E conversa. Eu fico super chateado quando eu vejo esse tipo de matéria, porque assim, os caras querem intrometer numa coisa que eles não conhecem. Sem saber, né? É, porque literalmente, se ele fizesse tá querendo criar um projeto de lei, já, quer dizer, foi aprovado o projeto de lei. Já o que já é assim, a gente já é obrigado a prestar conta, saindo novo código, né, uma vez por ano a prestação de conta e quando solicitado pelo condômino. Exatamente. Então isso que já existia, condômino, né? já. Né? Então toma cuidado aí, ó, você que tá aí colado, cuidado com os políticos que chegam, qual é a intenção. Cheio de graça, né? Falar nisso, Tiagão, aproveitando essa questão de política, nem todos têm essa mesma índole, né? Mas a doutora Jane aqui no Distrito Federal abraçou como madrinha dos condomínios, com aquela bandeira da política dela de combate à violência à mulher. Ela fez uma menção honrosa para nós agora na Câmara Legislativa do Distrito Federal, até coloquei lá no Instagram, e eu recebi o certificado de moção de louvor. Olha que maravilha, fiquei super agradecido aí, o Paulo Melo, a Rosilene, Emerson Torma, o Aldo da UNA Síndico, doutor Condomínio, e a deputada, anota aí pessoal, @doutora, com todas as letras, sem abreviação, doutora Jane, Jane, Brasília, Câmara Legislativa. Recebi a moção de louvor com muita graça, com muita honra, e 2 dias depois eu recebi a notícia que eu fui nomeado conselheiro no Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia, IBAP-DF. Olha, eu sou membro do IBAP desde quando lançou, aqui, então, uns 10 anos já que eu sou membro do IBAP, com muito orgulho. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia hoje está sendo liderado pelo Gutenberg, né, que é uma pessoa de excelentes conexões, e a gente vem trazendo essa régua da qualidade da engenharia. A engenharia condominial explodiu muito a nível de Brasília, Brasil, etc., mas tem muita coisa fora do padrão. E quem dá a régua da qualidade, eu lembro até que tinha uma norma que não existia, que era o padrão dos laudos. Não existia uma norma para laudo. O engenheiro fazia o laudo à disposição do que ele entendia. A primeira norma que surgiu foi do IBAP Nacional. E eu fiquei encantado com aquilo. Foi um laudo para a Instituição Federal de um presídio no Paraná. Eu li aquilo e falei, gente, mas isso aqui acontece em prédios. Né? Esgoto, antena de TV, esse problema todo, isso aqui seria uma régua. E lá em 2014 a gente começou a trabalhar com isso. Depois agora, 2020, é que surgiu a NBR 16747, que é da ABNT, representada ali pelo CREA, Confea, que traz para a gente a normativa registrada da ABNT. Mas em nenhum momento essa norma invalida o que o IBAP fez lá atrás. Então, quero deixar aqui o meu respeito, a minha homenagem ao Gutenberg, ao Wallace, a Adriana, presidente do CREA, que vai ser uma convidada nossa aqui, nós vamos mandar um convite formal para ela. Vim aqui falar disso lá. E para o Gutenberg também comparecer aqui no programa, a gente falar de como nós vamos ajudar a diretoria do IBAP a manter a régua da qualidade da engenharia vinculada com o direito, porque a avaliações e perícias é vínculo direto. Nós temos também um capítulo especial, né, no Código de Processo Civil. Inclusive, a gente está devendo aqui para o nosso público a prova pericial antecipada, que é a fundamentação, antes de receber o seu condomínio, que direitos que você tem para não assumir despesas indevidas. Tá bom? Queria deixar esse salve aí para o IBAP Nacional. Um abraço. E assim, né, doutor? Eu acho que está na hora de a gente expandir nossa mente
para temas que vão além do direito. Eu acho que é importante o direito, muito. engenharia. Social, né? Eu levanto essa bandeira há 10 anos, eu falo de inteligência emocional para o síndico, para mim é a ferramenta primária. Né? Se você está bem emocionalmente, você vai conseguir lidar com as pessoas ali, tomar decisões mais assertivas também. Tem uma questão que é pouco falada, acho que devia se falar mais, que é a violência doméstica. Sim. Tem a questão dos maus tratos aos idosos, que é um público que está crescendo. E os condomínios não estão observando isso. Como é que vamos lidar com esse público, né? O idoso está aumentando muito. E a violência contra eles. 10, 15 anos vai vir aí mais de um terço da população vai ser idosa. Como é que está a estrutura desses condomínios, né? A questão da acessibilidade. Né? Como é que vai estar isso no dia a dia? Que eu vejo que ninguém se preocupa com isso e ninguém tem essa visão de levar isso para o dia a dia. Criar, por exemplo, a coisa que eu vejo. Né? Criar espaço para o pet. Criar espaço para as crianças. E para o idoso. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Eu achei bacana a iniciativa que você fez lá com o síndico lá do banheiro que estava mostrando no Instagram. Do Nélio. O Nélio bacana também. Inclusive tem uma entrevista do Nélio aqui, de síndico para síndico, porque ele está querendo criar uma qualidade melhor para os senhores que ficam jogando lidama, né? Que legal. Então, bacana. Porque assim, é sobre gente. Acolhimento, né? É algo que a gente tem que pensar. Terceira idade dos condomínios. Está chegando isolamento. E vai ser o maior público. Como é que é lidar com isso, né? Você sabe o que esses espaços fazem? Eu vou dizer, você como gestor tem um papel social incrível, porque você vai ficar idoso também. E o que mais mata o idoso não é a condição física, é a condição de isolamento, de desprestígio, de desvalor. Está todo mundo ali, 30, 40 anos, 50 anos, corre para cima e para baixo, moderno, tecnologia, e o idoso vai ficando. Não tem um ponto de acolhimento. E o ambiente muda tudo. Quando você entende que você, como gestor, pode colocar pautas que interessam a toda a comunidade, que vai ficar idosa, melhorando as condições de acolhimento do seu condomínio ganha outra vida. Melhor. E isso é gestão de patrimônio, isso é gestão de condomínio. Não é só pagar boleto, essas besteiras que o Bolo falou ali de prestar conta mensal. Isso já existe, vem no seu extrato, por escrito, está lá. Tirar isso seria um absurdo. E tinha que obrigar o condomínio a ver. Não parecer. Inclui na lei. Obrigado o condomínio não parecer mensal sobre as coisas. Sob pena de aplicação de multa. Exatamente. Sabe? Agora vem com essas besteiras aí. Tem que focar nisso, sabe? A gente tem pessoas com doenças especiais, condomínios, com nanismo, pessoas que são pequenas. A gente tem pessoas com gigantismo que ninguém fala. A gente tem a hidrocefalia que a pessoa tem. E não tem um espaço para essas pessoas. Aí o cara fala assim, mas aqui não é condomínio de morto, não, é condomínio de gente. Pessoas têm problemas e a administração vem para acolher isso, não é justo. Você assim, viu o caso do anão, que o pessoal que não tinha nanismo, desculpa o pessoal anão, mas é força do hábito, a adequação das lixeiras, constrangimento todo dia. Por que o idoso não tem muito isso? Você sabe por quê, Thiago? Porque o idoso não fala. Sabe por que ele não fala? Né? Porque ele tem medo de falar e ser considerado chato. Também. É muito doloroso. Ele tem medo de clamar os direitos dele porque ele tem medo de ser desprezado, desconsiderado, agredido emocionalmente, agredido no patrimônio. Tá cheio de marmanjo que a mãe aposentada está com 70 anos, 90 anos, que ele está usando o dinheiro dela da aposentadoria assim, outra porque coisa, ela precisa. Outra coisa, eu não sei o pensamento de você sobre isso. Eu acho que está faltando uma ferramenta importantíssima em condomínio que chama-se empatia. Empatia. Também acho. Está faltando empatia. Eu trouxe o caso da síndica, eu achei interessante porque o cara pegou a situação que foi uma síndica, né? Se fosse outro morador, como é que a gente resolver isso, né? Porque às vezes a gente fica no campo lá, tem que fazer não sei o quê, mas o que é mais importante? Fazer aquilo ou gerar um bem-estar para o coletivo, né? Que a ideia dessa questão é para a gente refletir sobre isso. Igual, por exemplo, eu tive essa semana passada no condomínio que tem uma situação chata porque uma família... Né, tem um filho com um grau alto de TDAH, então a dificuldade de resposta, barulho, e aí botar no crise. Grupo, e graças a Deus que eu não gosto do grupo por isso, né? Botar no grupo lá, tipo, expondo a família, a questão do barulho e tal. Nossa, é constrangedor. E foi uma situação muito chata, mas eu achei interessante que só uma pessoa defendeu a família, que falou assim, ó, essa família precisa de acolhimento. Não é de porrada, né? Porque não é uma situação atípica. Não é uma situação assim, proposital, é uma situação atípica. E eu achei bacana a atitude da família, me chamou, mostrou os laudos, conversou, trocou ideia, se pôs à disposição do coletivo para esclarecer as dúvidas, né? Porque às vezes a pessoa só quer bater, só quer cobrar e não busca entender. Eu acho que é coletivo. Quanto mais a gente se acolher, melhor vai ser o convívio. A ideia é sobre conviver.
E aí cabe sim nós síndicos passar essas mensagens no condomínio, dar esses insights, dar essas ideias, né? No caso, eu fiz um áudio explicando a situação, ressaltando essa questão do acolhimento. Mas eu achei bacana, uma pessoa ela se pronunciou, falou, essa família precisa de mais acolhimento. E condomínio é sobre isso, é sobre a gente acolher uns aos outros. O espaço de Eu lembro que quando eu comecei, um dos meus primeiros programas nessa área de condomínio há 10 anos atrás, era sobre acessibilidade. E eu fui fazer a pesquisa, na época eu não conhecia muito fazer a pesquisa, eu lembro que tinha um cara em São Paulo que fez um artigo que falou, acessibilidade não é só para quem tem necessidade especial, é para todo mundo. Exato, porque um dia você pode fazer uma cirurgia, você pode fazer uma cirurgia no olho, na perna, você pode receber um idoso. Então, às vezes, você acha que não te atinge, mas é sobre isso. Não é só porque não vai te atingir que aquilo não tem valor. Quantas vezes quando você faz uma coisa, não me atinge, eu não vou usar, mas outras pessoas vão utilizar. Sim. E aquilo vai gerar o quê? Uma valorização do patrimônio. A política do banheiro, você viu, a moça tem 200 mil seguidores, fez uma publicação lá condenando a síndica. Sem conhecer, né? Porque ela colocou feminino, masculino, PCD, é obrigação legal. Você não sabia disso? Então vai lá no Instagram que você tem uma postagem lá recente agora mostrando isso. Você tem um banheiro só na sua área coletiva, próximo ao seu salão de festa. Todo mundo, né? Esse banheiro tem que ser um banheiro universal. Ele é unissex e PCD, é obrigação legal, é área comum, área de uso. A sua educação foi entregue em menos de 3, 4 anos, a construtora tinha que entregar com isso aí pronto. É a condição para o Habits. Então, assim, um mundo na gestão condominial. A gestão de patrimônio envolve as questões de engenharia, saúde mental, humanas, direito, acolhimento. Tudo que o ser humano tem de necessidade está dentro da gestão de um condomínio. Essa questão que você trouxe, né, da síndica, as pessoas envolvidas provavelmente tiveram a melhor das intenções, né? Os conselheiros, como, né? O administrador. Sim. Mas a questão é o como foi feito, né? Então, se você faz, mesmo que com a melhor das intenções, mas você não traz transparência para esse ato, não informa, porque você não está lidando com o seu dinheiro, você está lidando com o dinheiro das pessoas, do coletivo, isso acaba gerando e se tornando um problema. Então, o que era para ser uma solução, o que era para ser uma questão de acolhimento, se torna um problema. Vira dor de cabeça. Então, a gente só tem que ter cuidado como fazer, né? Exatamente. A forma, as obrigações estão lá, mas aí vem essa excelente observação da doutora aqui, o seguinte, a forma vem mudando. Mudou a forma de assembleia com a pandemia, necessidade social. Mudou a regulamentação e está mudando de novo. Tem projeto do novo Código Civil no Congresso rodando. O cajado vai pesar sobre tudo aquilo que é problemático. Tem um projeto agora sobre taxa condominial. Taxa condominial, aumentar mais ainda, né? A multa vai mudar. Aquela multa de 2% que alteraram, ela gerou muita dificuldade para os administradores, porque nem o tribunal aplicava aquilo, né? Então eles querem aumentar mais ainda. Mas a multa vai vir para isso. Porque você imagina comigo, Thiago, o cara tem um condomínio lá de R$300, a multa dá R$6, ele vai passar 30 dias para aumentar R$6, ele não está nem ligando para isso. Só que o condomínio, se tiver 30% disso, que vai deixar para o final do mês, como é que ele toca a mensalidade? Vira tudo emergência. São questões para os próximos programas do reta final do bate-papo. Doutora, fica à vontade. 10 segundos de consideração final. Olha aí. Só agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre muito importante nesse debate trazer posicionamentos novos, ideias novas e tratar sobre situações além do direito, né? Condomínio é convivência, é um microsistema e eu acho que é muito importante a gente integralizar tudo. Engenharia, direito, administração e... Mais uma vez, estou à disposição. Qualquer coisa, chama lá no Instagram. Segue lá, Alô Morador. Tem várias lives muito bacanas, muito conteúdo para vocês. Tem o livro da doutora também. Alô Morador. Esse Instagram é maravilhoso, né? Fala, Jorge, com a vontade de consideração. Pessoal, a realidade é essa. O programa está disponível para você. Eu quero te agradecer pela audiência e quero escutar o que você está falando. Faz sua pergunta, manda para cá. inteligenciacondominial@gmail.com e você entra lá no Instagram, deixa sua pergunta, fala direto comigo, @Condominial Engenharia. Lembrando que tem 4 aulas gratuitas para você na Jornada do Síndico. Estou contando com você lá. Bom demais, lembrando, pessoal, que no rodapé do vídeo tem a inscrição para o nosso evento Expo Síndico. E Síndico Expo. Isso, o cara é fera demais. Síndico Expo, dia 15 de agosto, tá? Tá a inscrição evento aí. Nacional. E quero mandar um abraço pro pessoal da New Line, tá chegando aí para apoiar o Inteligência Condominial, que é esse programa que entrega conteúdo há 10 anos para você, amigo síndico, amiga síndica. E é isso aí, amigo síndico, minha amiga síndica. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, um abraço!